Fala, Niche Friends, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, se você não é um Niche Friend raiz, o meu nome é Fernando Nishizawa, eu sou nutricionista e a minha missão é te ajudar a melhorar a sua alimentação. Bom, eu recebo sempre muitas perguntas, né, tanto aqui no canal quanto lá no meu perfil do Instagram, e às vezes eu gosto de pegar algumas perguntas e responder. E aí uma das perguntas que eu recebi ultimamente é: quais são os melhores alimentos para emagrecer? Você já se fez essa pergunta? Já ficou pensando, nossa, será que existe uma lista lá dos 10 melhores alimentos do mundo? Aqueles que são melhores para emagrecer, aqueles que são vilões, que atrapalham o meu emagrecimento, que estragam tudo que eu estou fazendo? Bom, se você tem esse probleminha aí com a balança, né, tá querendo perder alguns quilinhos, com certeza você já pensou se existe os melhores alimentos para você chegar no seu emagrecimento. Assim como eu também já pensei um dia. Mas vamos lá, vamos conversar sobre esse assunto hoje? Bom, se você é um Niche Friend raiz, vou pedir já para você deixar o seu like, porque você já sabe que vai ser bem legal esse vídeo aqui. E se você ainda não é um Niche Friend raiz, né, você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal para você não perder nenhum vídeo novo que sair aqui. Mas para você deixar o seu like só quando eu falar alguma coisa que te ajudar aqui. Vamos falar do que interessa então. Quais são os melhores alimentos para emagrecer? Pessoal, essa lista não existe. Ou, se ela existir, cada um de nós vai ter uma lista com os melhores alimentos para você colocar na sua rotina e mesmo assim chegar no emagrecimento. E por que eu tô falando que essa lista não existe, ou cada um de nós vai ter uma lista? Porque nós fomos criados diferente. Ou seja, os alimentos eles têm valores diferentes para cada um de nós. Eu não estou falando de valores nutricionais. Eu estou falando de valores naquele sentido de o que o alimento representa para você. Por exemplo, eu tenho origem japonesa, então um alimento que é muito importante para mim é o alimento base da alimentação do japonês, que é o arroz branco, ou o que a gente chama o querido Gohan. Se o Gohan não estiver presente na minha alimentação, com certeza você vai ver um Fernando um pouquinho mais triste. Por outro lado, pode ser que você seja do Nordeste, por exemplo. E aí eu já sei, né, porque eu tenho alguns pacientes do Nordeste, que um dos alimentos que é muito característico é o cuscuz. Então, provavelmente, se você é do Nordeste e se eu tirar o cuscuz da sua alimentação, provavelmente seus dias serão menos felizes. E aí a gente pode pensar em alguém que é descendente de italiano, por exemplo. Se essa pessoa não tem as massas presentes na alimentação dela, provavelmente essa pessoa também terá os dias menos felizes. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que não existe uma lista fixa dos melhores alimentos para você emagrecer. Por quê? O que vai ditar o nosso emagrecimento é o contexto da nossa alimentação. E aí eu já vou puxar o primeiro ponto que eu queria falar com você aqui, para você se libertar da ideia de que existem alimentos vilões e alimentos mocinhos. Essa divisão, essa dicotomia dos alimentos, ela não existe. Porque, ai Fernando, mas não tem alimento que faz mal para a saúde? Mas calma lá, em que contexto você está falando disso? Por exemplo, vamos pegar lá o querido refrigerante. Fernando, o refrigerante não faz mal para a saúde? Aí a gente precisa conversar direitinho. O refrigerante, ele não é um alimento saudável. Ponto. Essa é a primeira informação que a gente precisa ter. Mas se eu consumo refrigerante, vamos colocar aqui um exemplo. Eu só consumo refrigerante no dia do Natal, ou seja, uma vez por ano. A minha alimentação vai deixar de ser saudável porque eu tomo refrigerante uma vez no ano? É claro que não. Agora, é diferente de uma pessoa que consome refrigerante todo santo dia. Aí a gente já precisa pensar em outros fatores aí.
porque o consumo, a quantidade e a frequência do refrigerante na vida dessa pessoa está muito elevado. É claro que a gente precisa reduzir esse consumo para que a alimentação dela tenha muito mais nutrientes, seja mais saudável e traga mais saúde para essa pessoa. Mas o que eu quero dizer? Que a gente não pode separar os alimentos entre bons e ruins. Esse é um dos passos básicos que as pessoas têm, né? Uma das ideias básicas que as pessoas têm na cabeça que atrapalham muito a você chegar no seu emagrecimento. Se você pegar as pessoas que emagreceram e tiveram sucesso nisso, ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que emagreceram e mantiveram o emagrecimento, pode ver que a maioria dessas pessoas já desfez essa ideia de que existem alimentos bons e ruins. Elas já entenderam que a dose é que faz o veneno. Ou seja, a gente pode ter um alimento que não é saudável presente na nossa alimentação, só que a gente precisa cuidar de dois fatores que eu sempre falo para vocês, que é frequência e quantidade. Ou seja, todo alimento ele pode estar presente na nossa alimentação, mas a gente precisa se atentar à quantidade e à frequência. O segundo ponto para você chegar no emagrecimento é o déficit calórico, independente dos alimentos. Por isso que daí eu falei no primeiro ponto que não existem alimentos vilões e alimentos mocinhos, porque se a gente não tiver déficit calórico, mesmo que a gente esteja utilizando apenas os mocinhos, a gente não vai emagrecer, porque eu estou falando em superávit calórico. Mesmo que eu esteja utilizando lá os alimentos, os 10 alimentos perfeitos, os 10 melhores alimentos do mundo, só que se eu estiver utilizando só eles, mas eu estiver comendo mais calorias do que eu preciso, ou seja, do que o meu corpo gasta, eu estou em superávit calórico. É impossível eu emagrecer em superávit calórico, mesmo que eu esteja comendo os alimentos perfeitos. Veja bem, hein? Não vai me interpretar mal. Não é porque eu estou falando que não existem alimentos mocinhos e vilões que você vai pegar lá os alimentos que têm baixa qualidade nutricional e vai encher o bucho com eles, hein? Eu falei lá também que a gente precisa pensar em frequência e em quantidade, tá bom? Não vai se enganar, pelo amor de Deus. Outro ponto que é muito importante, que na verdade são dois, que é a consistência e a paciência. Você precisa ser consistente. Consistente em o quê? Em mudar algumas coisas que estão na sua cabeça. Por exemplo, esquecer que existem alimentos vilões e mocinhos. Você precisa ser consistente nisso, ou seja, você precisa mudar essa ideia de verdade. Ela precisa ser totalmente desconstruída na sua cabeça. Ou seja, esse pensamento não vai mais aparecer na sua cabeça. Você também precisa ser consistente no déficit calórico. Não adianta você fazer déficit uma semana. O ano tem 52 semanas. Se você fizer déficit apenas uma semana, você também não vai chegar no seu emagrecimento. Você precisa fazer o déficit pelo menos na maioria das semanas. Ou fazer um pequeno déficit todas as semanas. Assim você está fazendo isso com consistência. E aí, como eu falei, 52 semanas, eu puxo a paciência. Se você não tiver paciência para levar esse déficit ao longo de algum tempo, você também não chega no seu emagrecimento. E a paciência, ela já puxa o nosso último ponto, que é comer alimentos que você gosta. Ou seja, você ter adesão ao seu plano alimentar. Se você tiver adesão, ou seja, você conseguir fazer de verdade na prática o que está planejado, ou seja, fazer na prática ali com consistência ao longo do tempo o seu déficit calórico, você vai chegar no seu tão desejado emagrecimento. Só que você precisa ter adesão, ou seja, você conseguir fazer. Só que você só vai conseguir fazer se na sua rotina
tiver ali presentes na sua alimentação alguns ou todos os alimentos que você goste, né? Não pode ser uma alimentação chata, que você não vê graça, que você não gosta, não tem sabor. Precisa ter alimentos que você gosta, senão você não tem adesão, você não tem consistência e a paciência foi pro beleléu, né? Então, um ponto importante é ter presente na sua alimentação alimentos que você gosta. Tendo alimentos ali que você gosta, vai aumentar a sua adesão. Aumentando a sua adesão, ou seja, você conseguindo fazer, você vai conseguir fazer isso por mais tempo. É claro, você não precisa fazer uma coisa, ou seja, um cardápio, por exemplo, por anos e anos e anos. A ideia é que esse cardápio ele vá mudando, vá se alterando, até porque ao longo do caminho você vai estar mudando, você não vai ser a mesma pessoa que começou. Talvez você tenha ganhado peso porque você ganhou massa muscular, talvez você tenha perdido peso porque você perdeu gordura. Então esse plano alimentar ele também vai ser ajustado. Ele pode ser ajustado tanto em calorias quanto em opções de alimentos, né? As opções ali que você vai fazer, né? As receitas que você pode inserir no seu plano alimentar. Então tem vários pontos que podem mudar para você não fazer sempre a mesma coisa, porque daí isso fica monótono, fica chato e a sua adesão começa a diminuir. Agora coloca aqui nos comentários se esses pontos fizeram sentido aí na sua cabeça. E eu também queria que você colocasse aqui nos comentários qual é o alimento que toca lá o seu coração, né? Eu falei no começo do vídeo que o Gohan, ou arroz branco japonês, é um alimento especial para mim. Então coloca aqui nos comentários qual é esse seu alimento aí para eu saber. E da onde que você é, né? Se é referente à região onde você nasceu, se é referente à sua descendência. Coloca aí para a gente conversar um pouquinho, trocar uma ideia, beleza? Então esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo.